Muito bem, um bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite, independente do horário que você vai estar vindo aqui assistindo esse vídeo, recebendo essa palavra poderosa para o seu coração e para a sua vida, tá bom? Nós estamos aqui firmes no nosso propósito. Hoje nós estamos no 111º dia, 111 dias de propósito, queridos, avançando aí rumo ao dia 31 de dezembro, que é a nossa meta, né? A nossa meta é fazer a leitura total da Bíblia. Meu irmão Carlos, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Que bom que você já tá aí. Queridos, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de chegar aqui, o Senhor dava uma instrução ao meu coração, uma palavra que está lá em Salmo 125, e eu quero compartilhar ela com você bem rapidinho, só os primeiros versículos, que eu tenho certeza que é algo que vai acrescentar na tua vida nesse dia, tá bom? Olha só, Salmo 125, se você puder, pega a tua Bíblia aí. A palavra do Senhor diz o seguinte no versículo 1: Os que confiam no Senhor, eles são como os montes em Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o Salmo continua dizendo o seguinte, olha: como em volta da cidade de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então eu quero já enxertar você dessa verdade hoje, sabe, para você já começar com seu pé direito aí te dizendo que quem confia, queridos, não se abala, permanece. Quem confia não fica abalado com notícias, não fica abalado com situações, com circunstâncias. Afinal, nós estamos aqui falando sobre um Deus que era, que é e que há de vir. Nós estamos falando de um Deus que ele nos falou que passarão céus e passarão terra, mas a sua palavra vai se cumprir. E ele é um Deus zeloso por cumprir a sua palavra. Então, eu queria muito que você inclinasse os teus ouvidos para considerar a palavra do Senhor. Não porque eu esteja falando, independente do ministro, né? Independente de quem esteja falando com você, seja hoje, um outro dia que você esteja aí se disponibilizando para ouvir, sabe? Mas que o teu coração possa em todo o tempo estar realmente olhando para o Senhor, porque Ele sim, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé e nós devemos olhar sempre para Ele, com confiança, como a palavra dele está nos instruindo hoje, está nos lembrando hoje que aqueles que confiam nele não se abalam, não se abalam, não se abalam. Então não se abale com notícias que chegarem até você, porque nós realmente iremos permanecer, amém? Porque assim como os muros estavam cercando Jerusalém, é isso que o Salmo está dizendo, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então o Senhor está me guardando, o Senhor está guardando a sua vida, amém? Saiba disso, você não é comum, você não é qualquer um, você não é só mais um na multidão, você tem o Senhor, Criador dos céus e da terra, que está aí cuidando de você, guardando e protegendo você e a sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Creia nisso e toma posse dessa verdade para a sua vida, considere. O que a gente considera se aplica e o que a gente não considera, a gente despreza. Então não despreze, receba, pratique essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração pela tua vida. Nós vamos fazer hoje o nosso resumão, dando continuidade ao livro de 2 Reis. Então antes de nós chegarmos nesse resumão, eu quero orar por você, tá bom? Estamos pelo Instagram, Facebook e YouTube agora, tá bom? Então, independente de qual plataforma você esteja, receba aí, pare um pouquinho, vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por mais um dia. Obrigada porque estamos vivos. Obrigada por sua palavra, Pai. Obrigada porque nós sabemos que nós não seremos abalados e nós não ficaremos abalados porque Tu és conosco, Pai. E maior é o Senhor que está conosco do que esse que está agindo no mundo, do que o nosso adversário. Maior é o Senhor, Pai. Obrigada pelo seu cuidado e proteção com as nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, por tua fidelidade e por tua bondade. Muito obrigada por estar sempre alerta, nos guardando e nos protegendo, não somente a nós, como os nossos também, Senhor. Exalamos gratidão do nosso coração nesse dia. Somos muito gratos ao Senhor por tudo que tens feito, Pai. Eu te apresento também a vida desse homem e dessa mulher
mulher que estão comigo agora, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa guardá-los e protegê-los em todos os seus caminhos, por onde eles forem, Pai. Essa palavra, Pai, que nós ministramos aqui, produzindo o resultado, Pai, eles não ficando abalados, Senhor, eles sendo fortalecidos pelo Senhor, a sua fé sendo aumentada, Pai, porque a tua palavra está chegando e a tua palavra nos diz que a fé, ela só vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Então, Pai, a tua palavra correndo velozmente, cumprindo o resultado por qual está sendo enviada e designada nesse dia, em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos, Pai. É a oração que nós fazemos até aqui. Muito obrigada. Obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu zelo e pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado e nada tem nos faltado. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Ai, como é bom orar, né? Dá vontade de ficar orando mais tempo, mas você não vai querer ficar aqui para um resumão de 2 horas, não vai. Então eu tenho que acelerar, ser breve em tudo, para que você receba tudo aí de Deus durante esse dia, tá bom, queridos? Olha só, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos seguindo 2 Reis. Ontem paramos no capítulo 7, muita coisa acontecendo. Não sei se você vai se recordar, mas ali o Senhor deu vitória para o povo, né? Estavam ali, o rei da Síria tinha cercado o povo de Israel, estavam passando necessidades terríveis, mas ali o Senhor deu vitória através do profeta Eliseu, dizendo o que ia acontecer, né? Rapaz, eles saquearam a cidade, levaram tudo saquearam do exército inimigo, tá? O povo de Israel pegou os mantimentos, rapaz, foi uma coisa linda, foi maravilhoso. Tá, então o que acontece? Hoje no capítulo 8, quando a gente já começa aqui no capítulo 8, eu quero falar sobre esse resumo aqui com você. Peguei aqui meu resumão, você sabe que eu sempre faço um resumo, né? Costumo fazer um resumo para ser bem breve para você, te dar tudo bem esmiuçadinho, de maneira bem clara para você entender tudo e receber a revelação da palavra de Deus aí para você, tá bom? Então olha só, no capítulo 8 começa dizendo o seguinte: Eliseu, você lembra daquela sunamita que teve o filho ressuscitado? Ela não podia ter filhos, ali o profeta declarou sobre ela o filho, ela teve o filho, mas o filho morreu, lembra? Pois é, então aqui a palavra vai nos dizer que Eliseu já chega para essa sunamita e fala para ela e o pessoal da sua família se mudarem ali daquela cidade, porque ia haver uma grande fome determinada pelo próprio Senhor durante 7 anos. Ela então passa 7 anos fora, ficou na cidade dos filisteus. Quando ela retornou, queridos, a palavra vai nos dizer então que ela foi procurar o rei para requerer as suas terras de volta, né? Quando ela está indo falar com o rei, você lembra daquele servo de Eliseu, Geazi? Pois é, Geazi estava conversando com o rei e estava justamente falando dela, né? Acerca de como o Senhor havia usado o profeta, né, para ela e tudo, mas estava ali contando pro rei. Então ela chegou bem na hora, o rei falou: nossa, foi mesmo, foi isso que aconteceu, seu filho foi ressuscitado, estava morto. Ela confirmou, resumindo a história para você como isso termina. Queridos, o rei manda devolver para ela todas as terras dela, não só isso, como durante todos esses 7 anos que ela esteve ausente, que eles pagassem para ela, né, toda a renda que tinha dado das colheitas da terra. Ok, outra coisa que acontece no capítulo 8. Eliseu então vai para Damasco, diz a palavra do Senhor aqui, e ele ficou sabendo que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele estava doente, né? Nessa ocasião, o rei ouviu falar, aí aqui ele foi para lá e ele soube que o rei estava doente. Aí o rei ouviu falar que o homem de Deus estava na cidade. Então o que ele fez? Enviou um dos seus homens, né, chamado Azael, para poder levar presentes ao profeta e perguntar se ele iria se recuperar daquela enfermidade ou não. Ok, muito bem, Azael então prepara 40 camelos cheios de tudo, queridos, o melhor da terra, diz a palavra, foi encontrar o profeta Eliseu. Quando encontrou o profeta Eliseu, que fez a pergunta, o profeta, né, ele perguntou: Senhor, olha, o rei pediu para eu vir aqui falar com você, para saber se ele vai ficar bom dessa doença. E Eliseu vira para ele e diz o seguinte: sim, ele ficará bom, ele se recuperará. Só que, queridos, em seguida, a palavra vai nos dizer que o Senhor fala com o profeta que ele morreria. E ali, o profeta Eliseu olhou firmemente, né? A palavra diz que, inclusive, assim, meio que constrangeu Azael, olhou para ele firmemente, que ele ficou desconcertado. E ele começou a chorar. O profeta Eliseu começou a chorar. E Azael perguntou: Senhor, o que está acontecendo? Por que você está chorando? E ali, queridos, eu quero ler com você o que foi que aconteceu. Quero falar para você por que o profeta chorou nessa ocasião aqui, ó. Então, dando seguimento para você.
A palavra vai nos dizer aqui no versículo 12, ó, deixa eu pegar o versículo 12 e vou fazer a leitura só para você entender. Versículos 12 e 13. Então, Eliseu respondeu para ele o seguinte: eu tô chorando porque eu sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. Você vai queimar suas fortalezas, você vai matar jovens à espada, vai esmagar crianças e você vai rasgar os ventres das mulheres grávidas. O profeta Eliseu estava falando para Azael, esse homem que tinha ido ali como um mensageiro do rei, né? Tipo um braço direito do rei, na verdade, foi ali para poder perguntar se ele se recuperaria. Amém? Aí olha só o que aconteceu. E ali ele virou para o profeta e falou o seguinte: mas como eu vou fazer uma coisa dessas? Assim, não tem como, né? Eu jamais praticaria tais barbaridades. Queridos, e a palavra vai nos dizer que Eliseu respondeu para ele: o Senhor me mostrou que você se tornará o rei da Síria. Falou com Azael. Queridos, então, logo depois Azael voltou ao rei. O rei perguntou se ele o que o profeta tinha falado. Ele falou: não, o rei falou que você realmente vai se recuperar. Tá certo, você vai se recuperar mesmo. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, a palavra diz isso, um pano, né? Molhou, foi lá e matou, sufocou o rei e o rei morreu. E ali, logo depois, então, que ele matou o rei, ele acabou assumindo, né? Ali realmente se tornando o novo rei da Síria ali nessa ocasião. Outra coisa importante que acontece aqui que você precisa saber para a gente acabar esse capítulo já. Vamos continuar aqui. Tá. Georão, vamos lá. Georão, que era filho de Josafá. É porque tem dois nomes muito parecidos aqui. Um é Georão, que era filho de Josafá. E tem Jorão, que era filho que daqui a pouquinho você vai saber. Ele estava reinando aqui, ele era um outro rei. Bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Só para que você não confunda quando eu estiver mencionando, para você saber que ele era filho de Josafá e o outro era filho de Acabe. Tá bom? Vamos lá. Então, ó, a palavra vai nos dizer que Jeorão, ele era o filho de Acabe, ele reinava sobre Judá. É isso, peraí. Jeorão, filho de Acabe, reinava sobre Judá. Quando ele começou a reinar, ele tinha 32 anos, diz a palavra, ele reinou durante 2 anos. Durante 8 anos, desculpa. Ele tinha 32 anos, reinou durante 8 anos. Mas, queridos, a palavra vai nos dizer que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Inclusive, ele se casou com uma das filhas de Acabe. A palavra do Senhor vai nos dizer. Então, aqui, na verdade, é o seguinte, vamos corrigir. Jorão reinava, era filho de Acabe, ele estava reinando, né? E Jeorão, que era o filho de Josafá, tinha 32 anos, né? Reinou durante 8 anos, que ele só muda uma vogal entre esses dois nomes. Por isso eu tô cuidadosa para que você não confunda quando estiver fazendo a leitura, tá? Então, quando eu tava lendo, eu li e falei, gente, mas é a mesma pessoa, não pode. E aí eu percebi que eram nomes muito parecidos, mas são pessoas diferentes aqui, distintas, tá bom? Vamos lá. Continuando então. Então a palavra nos diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Porque ele agia como Acabe, né? E ele acabou se casando com uma das filhas de Acabe. Porém, olha só, versículo 19, olha o que diz aqui já do capítulo 9. Diz o seguinte, ó. Versículo 19. É isso? Deixa eu só marcar aqui se é o 19 mesmo. Gente, desculpa, do capítulo 8 mesmo. Versículo 19, já pra gente terminar. Apesar de tudo isso, porque ao mesmo ele sendo mal, tendo feito coisas que desagradavam ao Senhor, né? Você vê como eu estava dizendo aqui para vocês. Ele estava realmente seguindo coisas que o rei Acabe fazia, tipo adorando a Baal, fazendo coisas que o Senhor reprovava. A palavra nos dizer que ele não pôde desfazer a aliança, porque tinha feito aliança com o Davi. Então o Senhor não destruiu Judá, porque havia prometido, né, que os seus descendentes iriam permanecer como reis ali, né? Tá. Como é que terminou essa história do capítulo 8, gente? Como que terminou aqui e finalizou então? Então a palavra vai nos dizer que o povo de Edom e de Líbina se revoltaram contra o reinado de Jeorão. Edom escolheu seu próprio rei, Líbina se tornou independente, não quis mais saber, né, desse rei aqui. Queridos, a palavra vai nos dizer então que ele morreu e que seu filho Acasias se tornou seu sucessor nessa ocasião. Acasias tinha 22 anos, reinou só durante 1 ano, diz a palavra do Senhor, e ele se tornou genro de Acabe. A palavra aqui está nos dizendo isso também. Outra coisa, Acasias se juntou a Jorão, né, e eles foram para a guerra contra Azael. Lembra?
Azael, que nós falamos agora há pouco, o rei da Síria. Pois é, o rei Jorão foi ferido, enquanto ele se tratava em Jezreel, Acasias foi visitá-lo. Começando já o capítulo 9, agora muitas emoções, segura aí, olha só, já vamos terminar. No capítulo 9, vai dizer que o profeta Eliseu, queridos, então, mandou chamar um dos seus discípulos, dizendo o seguinte: primeiro, mandou esses discípulos virem, né, até ele, mandou pegar sete vasos de azeite nessa ocasião, e mandou ele ir até a cidade de Ramote Gileade para poder ungir Jeú rei. Quem era Jeú? Era também filho de Josafá. Mandou então eles irem lá, o discípulo foi, cumpriu tudo conforme o profeta havia falado, e ele ungiu Jeú rei de todo Israel. Quando chegou lá, mandou separar, né, Jeú dos amigos, eles estavam ali reunidos com outros soldados, mandou separar ele, ali ungiu e deu toda a instrução para ele. Essas instruções, queridos, inclusive, dizia que ele seria aquele que iria acabar com toda a descendência de Acabe, porque Acabe, queridos, na verdade já havia uma palavra contra Acabe nos capítulos anteriores, né, contra ele, contra Jezabel. Você vai ver o que aconteceu com Jezabel aqui daqui a pouco. E resumindo, então ele recebeu essa unção ali, a palavra vai nos dizer, quando ele retornou ali para os seus amigos onde ele estava conversando, eles já perguntaram o que era, e ele falou, né, olha, ele veio me ungir rei, falou que era para eu fazer isso, já deu toda o feedback, deu todo o resumo ali para eles, e queridos, a palavra vai nos dizer que imediatamente eles já começaram a tratá-lo como rei, gritaram, Jeú é rei, e ali eles já foram em direção a encontrar Jorão aqui, que estava ferido. Lembra que eu falei para vocês agora que ele estava ferido? Ele tinha ido para a batalha contra o rei da Síria e ele estava ferido, e nessa ocasião aqui, então, ele estava em Jezreel. Então, Jeú foi ao encontro dele já nessa cidade. Quando chegou nessa cidade, a palavra vai nos dizer que ele já chegou atacando ali, né, querido? Já chegou atacando, matou Jorão, depois ele seguiu Acasias, matou Acasias, né? Acasias ainda conseguiu fugir, a prova vai nos dizer que ele ainda conseguiu fugir, mas perseguiram ele e ele acabou morrendo na cidade de Megido, né? E assim, queridos, terminamos o capítulo 9. O capítulo 9, ele se resume nessa perseguição, na unção que aconteceu na vida de Jeú, né? Que ele seria o libertador, entre aspas, do povo ali, seria esse o propósito, né? Ele perseguiria todos os descendentes de Acabe para acabar com todos eles, literalmente não deixar nenhum vivo, né, nem umzinho sequer, e assim, queridos, a palavra diz que ele cumpriu mesmo, tá bom? Então, seguindo aqui já no capítulo 10, para a gente terminar hoje esse nosso devocional maravilhoso, o que aconteceu aqui então? A palavra vai nos dizer que então Jeú, ele começou a escrever cartas, né, para os administradores ali de Samaria, e começou a falar sobre os responsáveis, porque havia em torno ali de 70 filhos de Acabe que moravam ali. Ele mandou essas cartas falando para o povo o que ia acontecer, que ou eles, como se fosse assim, ou eles ficariam do lado de Jeú para colaborar com ele, ou então ele iria lutar e enfim. E eles já sabendo da fama aqui de Jeú, porque Jeú tinha matado aqui os dois reis, né, então eles estavam amedrontados. Então eles, não, Senhor, diga o que você precisa, que a gente está do seu lado. Pode falar o que você está precisando, que a gente vai te ajudar. E ali a palavra vai nos dizer, então, queridos, que Jeú, então, deu toda a ordem. Falou acerca dos filhos de Acabe, né, que queria a cabeça de todos eles. E a palavra vai nos dizer, queridos, que assim eles fizeram. Pegaram a cabeça de todos os filhos dele, né, levaram até o rei Jeú, né, conforme ele tinha falado, e ali, queridos, ele deixou essas cabeças de um dia para o outro, olha que coisa, né, mas ele deixou com uma intenção, né, ele disse o seguinte, ó, para a multidão, vocês não são culpados disso, eu conspirei contra o meu Senhor e os matei porque eles eram filhos de Acabe, foi o Senhor mesmo quem disse isso, então eu estou só fazendo com que se cumpra a palavra do Senhor, né? Queridos, por fim, não sobrou ninguém na descendência de Acabe, a palavra vai nos dizer. Até depois, quando Jeú estava partindo de Samaria, ele parou a palavra diz exatamente, em uma estabalagem de pastor. Ele parou ali para descansar, e ali chegaram umas pessoas procurando, dizendo que eram parentes de Acasias. Lembra que ele acabou de matar aqui no capítulo anterior aqui? Quando eles falaram que estavam indo visitá-los, até esses 42 homens, a palavra vai nos dizer, ele matou. Queridos, todos que tinham algum vínculo com Acabe, com Acasias, ele destruiu todos, não sobrou ninguém, a palavra vai nos dizer, matou todo mundo, né?
uma coisa importante que acontece aqui para a gente acabar o nosso devocional de hoje. Então, depois de ter se cumprido isso, a palavra vai nos dizer que ele encontrou-se com Jonadab, Jeú, né, que era filho de Recabe, e ali cumprimentou ele e falou com ele: você é leal para comigo? Você é leal para comigo? Porque eu sou leal para com você. Então me dá a sua mão. Resumindo, queridos, ali eles fizeram meio que uma parceria, seguiram ali, né, Jeú para Samaria, e nisso, aqui vai nos dizer a palavra que Jonadab estava com ele, né? Estava com ele aqui, cumprindo todos esses planos. E como que finalizou toda essa situação? Então, Jonadab e Jeú chegou na cidade, né? Mandou convocar todos os adoradores de Baal. Quando ele chegou na cidade, queridos, ele mandou chamar todos os... já chegou em Samaria, tá? Ele chegou... É isso mesmo, o versículo 17. Quando Jeú chegou a Samaria. Isso mesmo. Só tô confirmando a cidade aqui para vocês. Aí ele fez uma reunião, mandou chamar todos aqueles que seguiam o profeta Baal. Queridos, e ali ele meio que enganou as pessoas. A palavra vai nos dizer que ele realmente estava agindo traiçoeiramente porque o propósito dele era acabar com todos eles, né? E ali, queridos, ele reuniu o povo num templo, como se todos fossem adorar Baal. E a moral da história, queridos, todos os profetas, todos os adoradores de Baal foram para esse lugar. Eles foram cuidadosos o suficiente para não deixar que outras pessoas que, por exemplo, adorassem ao Senhor entrassem, né? Então ali realmente só estavam os adoradores de Baal. Queridos, e aí nessa ocasião aqui, Jonadab, juntamente com seu exército, cercou esse lugar e matou todos. Olha só qual foi a instrução de Jonadab: se algum deles escaparem, vocês vão pagar com a própria vida. E ali, queridos, todos eles, os soldados, né, mataram todos que estavam lá dentro. A palavra diz que não sobrou ninguém, não sobrou nenhum, né, queridos? E que eles então cumpriram aquilo que estava de acordo com a palavra. Destruíram os altares de Baal, destruíram tudo. Mas tem uma observação. Eles fizeram tudo. A palavra diz que eles fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado, né? Mas ele não destruiu os 2 bezerros de ouro que estavam em Betel. A palavra que vai nos dizer, né? Que estavam levando o povo de Israel a pecar. Aí o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir as minhas instruções. Então, por conta disso, eu vou fazer com que a sua geração erga o trono, né? Mas, queridos, no finalzinho do capítulo vai dizer que Jeú não seguiu ao Senhor. Olha que coisa. Gente, vinha obedecendo, tava tudo tão bem, tudo lindo, maravilhoso, não. No final aqui vai nos dizer, então, que ele não seguiu exatamente o que o Senhor, né, posterior a isso aqui, tinha dado a instrução para ele. Não seguiu de todo o coração, não se afastou dos pecados que Jeroboão havia feito ao povo, né, tinha ajudado o povo a cometer no passado. E, queridos, infelizmente, como é que terminou aqui essa história? Vai nos dizer, então, que Jeú morreu, né? Após a sua morte, o seu sucessor foi o seu filho Jeoacás, né? Ele se tornou o novo rei. E que Jeú reinou em Israel, né? No caso, em Samaria, durante 28 anos. Assim terminamos o nosso devocional de hoje. Eu sei que você também ficou decepcionado, por quê? Porque Jeú poderia ter terminado bem, né? Mas a palavra vai nos dizer que ele não serviu ao Senhor de todo o seu coração, não se afastou dos pecados. Triste, né? Foi um valente, ó. Fez tanta coisa boa aqui, né? Mas olha só, nós vamos dar continuidade amanhã, então, nesse nosso devocional, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa, e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.